Fala pessoal, tudo bom? Eu espero encontrá-los muito bem. Espero que vocês tenham tido um bom domingo de Páscoa com a família em casa, né? Com algumas restrições, mas essa alegria pascal que ela reine em nossos corações. Vamos dar então prosseguimento à nossa disciplina. O filósofo que a gente vai estudar hoje é Jean-Jacques Rousseau, o maior filósofo do século XVIII. Muita gente acha que Rousseau é francês, porque de fato ele passou uma parte da vida e da produção filosófica dele, né, foi estabelecida na França. Mas na verdade Rousseau nasceu na Suíça, nasceu em Genebra e depois ele se estabeleceu em Paris. Rousseau ele é considerado um iluminista, porque ele se revoltou contra o antigo regime, né, contra o absolutismo. Ele pregava a igualdade, ele compartilhava de alguns valores iluministas, inclusive a filosofia dele de alguma maneira influenciou a Revolução Francesa, a ponto do poeta alemão Heine dizer que Rousseau era na verdade a grande mente revolucionária da qual Robespierre foi só o braço executor. Só que Rousseau ele era um iluminista um pouco diferente dos outros, a gente vai ver isso durante a aula. Ele chegou em Paris e ele era um músico, então ele queria seguir a carreira de músico. Só que ele era um músico de segunda classe, ele nunca teve muito sucesso nessa carreira dele de músico. E até que em 1750 caiu na mão dele um panfleto que era da Academia de Dijon. A Academia de Dijon estava promovendo uma espécie de um concurso de redação, alguma coisa assim. E ele resolveu concorrer. Ele fez uma tese, o tema que devia ser trabalhado era sobre o progresso das ciências e das artes. E ele fez uma tese bem heterodoxa, uma tese bem inesperada, dado aquele contexto ali iluminista, né, do século XVIII na França. Porque ele disse o seguinte, que o progresso das ciências e das artes não beneficiou os costumes, não trouxe benefício para os costumes. Pelo contrário, a cultura piorou o homem. E os iluministas, eles eram assim muito cientificistas, eles estavam tomados por um grande otimismo em relação à razão, em relação à ciência, em relação ao progresso. Então essa tese de Rousseau, ela foi a tese vencedora do concurso da Academia de Dijon em 1750, mas ela foi uma tese assim muito polêmica, por isso que a gente diz que Rousseau é o iluminista herético, porque ele era iluminista, mas ele não rezava toda a cartilha iluminista, né? Ele não concordava com todos os cânones do iluminismo, porque um dos elementos assim, mais característicos do pensamento iluminista é justamente esse otimismo em relação à ciência, em relação ao progresso humano. E Rousseau disse que não, que o homem estava melhor em sua condição natural do que dentro da sociedade civilizada. Essa é a tese que ele vai defender. Ele vai ter assim várias disputas com os filósofos iluministas. Voltaire, por exemplo, que é um filósofo iluminista muito famoso, vai dizer que depois que ele leu Rousseau, ele teve vontade de andar em quatro patas, ironizando Rousseau, né? Dizendo que Rousseau era um pensador que era contra a civilização humana, etc. O fato é que esse primeiro trabalho de Rousseau tirou Rousseau do anonimato. Um amigo dele, Diderot, que era outro iluminista, falou assim que Rousseau era um barril de pólvora que jamais teria explodido se a centelha de Dijon não tivesse encostado nele. E aí, em pouco tempo, ele produziu outras obras, e tem uma obra muito famosa de Rousseau, que é o Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. Nessa obra, ele desenvolve a tese dele sobre o estado de natureza. Vocês já viram que o estado de natureza, para os filósofos contratualistas, era justamente aquela condição em que o homem vivia antes da formação da sociedade, antes da vida em sociedade, com poder institucionalizado, com poder político, né? E vocês viram que havia divergências ali entre os filósofos, né, sobre qual seria esse estado de natureza. Thomas Hobbes, por exemplo, diz que no estado de natureza o homem era violento, era o lobo do próprio homem. Locke diz que não era bem assim, que já havia alguns direitos naturais, só que alguns não respeitavam esses direitos naturais, então por isso foi criado o Estado. Bom, Rousseau tem uma tese que é diametralmente oposta à tese de Hobbes. Enquanto Hobbes entende o homem como o lobo do próprio homem, e ele acha que o estado de natureza é um estado de guerra de todos contra todos,
Rousseau vai ter aquela teoria que nós chamamos de teoria do bom selvagem, influenciada pelo mito quientista do bom selvagem, né? Então ele diz que, na verdade, o homem, no estado de natureza, ele estava muito bem, consigo mesmo, com os demais, ele estava num estado assim de inocência, não havia rixas, não havia conflitos, não havia um espírito competitivo como existe na sociedade civilizada que nós conhecemos, mas aconteceu o seguinte, teve um elemento que fundou a sociedade civil e esse elemento tirou o homem do estado de natureza. Que elemento foi esse? A propriedade privada. É o que ele vai defender. Ele vai dizer assim, todos os males humanos começaram quando um homem cercou um lote, cercou um terreno, cercou um pedaço de terra e disse aos demais, isso aqui é meu e não é de vocês. Quantas catástrofes, quantos conflitos, quantas tragédias, quantos morticínios teriam sido evitados se alguém que estava ali dissesse para ele, você não tem direito de cercar um lote de terra só para você, a terra pertence a todos e não pertence individualmente a ninguém. Então foi isso que instaurou a desigualdade entre os homens, né? Justamente a propriedade privada, porque com a propriedade privada vem o egoísmo, vem as disputas e vem a desigualdade. E isso vai se desenvolvendo até chegar na sociedade francesa daquele tempo, que era uma sociedade altamente estratificada. Vocês sabem, né? Já estudaram isso, como era a França pré-revolução francesa, era um regime assentado nos privilégios, então tinha lá no primeiro estado o clero, no segundo estado a nobreza, e no terceiro estado mais de 90% da população, que ali incluía os burgueses, os camponeses, e esse pessoal do terceiro estado era oprimido, porque eles pagavam impostos, sustentavam o estado, e em determinado momento eles viraram o jogo, né? Mas essa sociedade extremamente desigual, ela começou lá na fundação da propriedade privada. Foi isso que arrancou o homem do estado de natureza, foi isso que tirou a inocência do homem, foi isso que fez com que os homens disputassem entre si, com que eles fossem violentos entre si, estabelecessem guerras. Foi isso, foi o surgimento da propriedade privada. A gente não pode cair no engano de classificar Rousseau como um filósofo socialista. Não era exatamente isso. Embora ele tenha essa crítica à propriedade, e isso está aí em comum com os socialistas, ele não propõe depois um modelo de produção que seja assim coletivo, né? A coletivização da propriedade, como propõe, por exemplo, Karl Marx. Então, Karl Marx depois, né? Karl Marx vai desenvolver a tese dele, o Manifesto do Partido Comunista, lá no século XIX. Ele lançou o Manifesto do Partido Comunista em 1848. Rousseau vem antes disso. Rousseau é do século XVIII. Então, de alguma maneira, a teoria dele pode até servir como base, essa crítica à propriedade, mas ele não era exatamente um socialista. Então, o homem foi tirado desse estado de natureza. Tem aquela frase famosa, né? O homem nasce bom, mas em toda parte ele se encontra acorrentado, porque agora a sociedade civil ela é uma sociedade malvada, é uma sociedade profundamente desigual, e isso contrasta com a condição original do homem, porque o homem originalmente não era assim, ele era inocente, ele vivia em harmonia. Ele dizia que no estado de natureza o homem tinha dois sentimentos, né? O amor de si e a comiseração, a compaixão, a solidariedade por todo ser vivente. Então não existia esse egoísmo, né? Isso veio depois. Bom, na cabeça de Rousseau tem como voltar ao estado de natureza? Não. Ele mesmo reconhece as limitações do estado de natureza, né? Porque ali não tinha tecnologia, a vida era muito difícil do ponto de vista material, embora os homens fossem mais inocentes. Então não tem como voltar ao estado de natureza, ele não propõe isso. E o que ele propõe é um contrato social. Ele escreve uma obra chamada Contrato Social, e nessa obra ele diz o seguinte, que cada pessoa deve abrir mão dos seus interesses individuais em função da vontade geral. O que é a vontade geral? A vontade geral, ela não é a soma de todas as vontades individuais, porque os homens muitas vezes têm vontades conflitantes. Então não é simplesmente a soma das vontades individuais. A vontade geral é o bem comum. Então, os homens têm que ter essa maturidade de fazer um novo contrato social, fundar uma nova sociedade,
em que eles abram mão dos seus interesses individuais, de tudo aquilo que for particular, em função do coletivo, em função do bem comum. E Rousseau tem esse termo, né, a vontade geral. A vontade geral é que deve guiar a condução da sociedade, né? Rousseau tem um novo conceito de soberania. Soberano para ele não é o rei e o povo é súdito. Ele diz que todo mundo é soberano enquanto fonte da lei. Então a ideia de soberania popular. O povo inteiro é soberano enquanto fonte da lei. Soberania é justamente o poder de fazer e de anular leis. Mas todo mundo também é súdito porque está sujeito à lei. Então essa ideia de todo mundo estar sujeito à lei, de não haver ninguém acima da lei, a gente chama de Estado de Direito. Essa é mais uma coisa que vem ali com a Revolução Francesa. Então, uma pergunta que pode, de repente, brotar quando a gente lê o contrato social é o seguinte: de que forma que Rousseau acha que as pessoas vão conseguir abrir mão dos seus interesses individuais, dos seus interesses egoístas? Aí é que está. Rousseau propõe a educação como caminho para se alcançar essa nova sociedade, esse novo contrato social. Então, assim, Rousseau é considerado o pai da pedagogia moderna. Ele escreve uma obra muito famosa, o Emílio, Itinerário Pedagógico. E, assim, existem várias vertentes na pedagogia, né? Vários modelos de educação. Quem aí se aventurar a fazer pedagogia, ou quiser ser professor depois, fazer faculdade, com certeza vai estudar isso assim de maneira mais esmiuçada. Existe, por exemplo, o ideal de educação católica. Como que é a educação católica? Qual é a ideia, qual é o objetivo principal da educação católica? A educação católica entende o conhecimento, o desenvolvimento da educação como um caminho para preparar o intelecto para receber a revelação divina. É o famoso credo ut intelligam, intelligo ut credam, né? Eu creio para entender e entendo para crer. A própria filosofia, ela é entendida como um caminho para a teologia, uma serva da teologia, uma ciência propedêutica à teologia, porque a ciência mãe é a teologia. Então, a função da educação católica é preparar o intelecto para a revelação, para as verdades mais excelsas, as verdades divinas. Se você tem, por exemplo, outra corrente, que é o pragmatismo, lá, John Dewey, por exemplo, que diz que a educação, o principal objetivo dela é formar para o mercado de trabalho, então dar esse conhecimento técnico para o mercado de trabalho. Rousseau inaugura uma nova concepção de educação, que é a ideia de educação cidadã. A ideia de que o Estado deve educar o indivíduo para as virtudes cívicas. O principal objetivo, o principal mote da educação é justamente gerar cidadania. E isso se revela nos séculos posteriores como um poderoso instrumento de engenharia social. A educação, quando o Estado gerencia a educação para os seus objetivos, né, para as virtudes que ele pretende que o cidadão desenvolva. Então, desde cedo ele vai formando o indivíduo para ser membro daquela sociedade. Rousseau é como que o pai disso, né? Ele tem essa ideia de educação. Então a educação não compete à igreja, a educação não compete à família, a educação compete antes de tudo ao Estado. O principal objetivo dela é formar justamente o indivíduo para esses ideais de cidadania. Então vai sufocar no berço todo egoísmo, todo sentimento que a sociedade acaba injetando nesse indivíduo, né? Sentimento de egoísmo, de espírito de disputa, né? Isso tudo vai sendo sufocado para nascer esse novo cidadão. Então a educação tem que ser esse instrumento. Um outro aspecto importante do pensamento de Rousseau é a visão que ele tem sobre a religião. Ele tem uma frase muito famosa que ele diz assim: quantos homens entre mim e Deus? Ele não era ateu, mas ele era anticlerical, ele era contra a religião institucionalizada, principalmente o catolicismo. Vocês vão ver que na Revolução Francesa, já estudaram isso em história, né? A Revolução Francesa teve um forte caráter anticlerical. Era uma revolução anticatólica também. A França pré-revolucionária, ela era oficialmente católica. E Rousseau tem essa implicância com a religião institucionalizada. Ele diz assim, isso está lá na Profissão de Fé do vigário Saboiano, está no capítulo 4 do Emílio. Ele diz assim que deve haver uma religião do homem e uma religião do cidadão. Essa religião do homem, ela vai preservar só dois dogmas: a existência de Deus, que é a explicação para o mundo, né?
e a imortalidade da alma, porque a imortalidade da alma, ela alimenta em nós o desejo e a esperança de que o bem prevaleça sobre o mal. Então, só esses dois dogmas. Todos os outros dogmas devem ser descartados, porque eles são frutos de um mundo obscurantista. Então, são contra a lógica, são contra a razão, a ideia da ressurreição de Jesus, por exemplo. Então, isso tudo fica descartado. A gente vai manter da religião só a crença na existência de Deus e a crença na imortalidade da alma. Então, ele tolera uma religião natural, assim, que os homens se relacionem diretamente com Deus. E, além dessa religião do homem, teria a religião do cidadão. O que seria a religião do cidadão? O próprio Estado e o Estado soberano iria desenvolver um culto às virtudes cívicas, né? Sentimentos de sociabilidade. Então, onde estavam lá os dogmas, no lugar onde estavam os dogmas antigos da religião, a gente vai colocar os dogmas civis, né? Os sentimentos que se espera por um cidadão, para que ele viva bem em sociedade. Então, ele defende, na verdade, um caráter religioso para o Estado, né? O Estado ele vai controlar os sentimentos religiosos da população, ele vai insuflar, desenvolver através da educação esses sentimentos religiosos, mas é uma religião assim destituída de transcendência, né? Seria uma religião simplesmente cívica. É essa a ideia dele. E Giovanni Reale, por exemplo, que é um filósofo contemporâneo nosso, morreu há uns 2, 3 anos, filósofo italiano, diz que por isso Rousseau ele acaba sendo um pai remoto dos totalitarismos. Porque o que é o totalitarismo? É quando o Estado domina inteiramente a vida pública e a vida privada. Então, quando ele defende a supressão ou a diminuição de poder da família e da igreja, por exemplo, então essas são instituições que tradicionalmente apresentam assim, uma fonte de autoridade que é diferente da autoridade do poder centralizado. A família, a igreja, e às vezes até podem se tornar rivais do poder do Estado, do poder centralizado. Quando ele diminui a importância, diz que a educação vai ficar para o Estado, e o próprio desenvolvimento dos costumes, que sempre foi uma coisa ligada à religião, a religião acaba desenvolvendo, formando os costumes através dos seus mandamentos, ele diz que é o Estado que vai desenvolver isso, então ele está tirando também o papel da religião, da família e da religião. Então essas instituições que acabam competindo com o poder do Estado, elas ficam então diminuídas, né, vão para escanteio e fica só esse poder centralizado do Estado. Então por isso que o Giovanni Reale diz que Rousseau, através dessa ideia dele de uma nova educação gerida pelo Estado e novos costumes desenvolvidos pelo Estado, ele acaba desenvolvendo as bases, não que ele tenha pensado isso exatamente, mas ele acaba desenvolvendo as bases para depois a gente ter o fenômeno que a gente experienciou muito isso no século XX, né, do totalitarismo. Rousseau falava assim, e ele era especialmente crítico ao cristianismo, ao catolicismo. Ele dizia assim que toda religião deve ser tolerada, desde que não contrarie os valores cívicos, os valores da sociedade, os valores do Estado. Se alguém disser fora da igreja não há salvação, então tem que ser eliminado. E esse fora da igreja não há salvação é um dogma católico, né? Vem lá de Santo Irineu, extra ecclesia nulla salus. Então se alguém disser que só existe uma instituição que é portadora da verdade, que ela tem a verdade sobre Deus, sobre o mundo, sobre o homem, isso não vale. A religião só pode ser tolerada como uma relação do indivíduo com Deus e no aspecto social da religião, quem vai gerir isso é o Estado, né? No desenvolvimento dos costumes, das virtudes, para se viver em sociedade, isso aí vai ficar, na verdade, sob a responsabilidade do Estado. Então, aí a gente vê também, de alguma maneira, como essas ideias influenciam, né, a Revolução Francesa, que teve um caráter fortemente anticlerical, anticatólico, a ideia de criar uma sociedade laica, de reduzir a religião, né, ao âmbito privado, minando então a sua influência pública. Tudo isso fez parte do espírito da Revolução de 1789. E isso tem aí, com certeza, uma influência de Rousseau, de Voltaire, dos demais iluministas. Então, gente, é basicamente isso que eu queria deixar para vocês. Óbvio, eu tentei resumir, né, o conteúdo de Rousseau. Ele é um filósofo muito importante,
é o filósofo mais importante do século XVIII, ele influencia diretamente a Revolução de 1789, a Revolução Francesa, e então ele tem um impacto muito grande também, não só na Revolução Francesa, mas em toda a configuração do mundo depois disso, né? Lá no século XIX, no século XX, em alguns dilemas atuais que nós temos, a questão da soberania, discussão sobre soberania, sobre representatividade, as próprias discussões sobre educação. Rousseau é o pai da pedagogia moderna. Essa ideia antropológica de Rousseau, né, do homem ser inocente, de ser corrompido pela sociedade, isso tudo tem um impacto profundo na cultura e em demais áreas do pensamento. Então Rousseau é um filósofo realmente muito importante. Eu queria que vocês escutassem então com bastante atenção essa aula. Se for necessário, revejam essa aula outras vezes, façam anotações, e eu vou deixar também alguns exercícios da apostila para vocês praticarem. Beleza, galera? Grande abraço!